Fala galera, meu nome é Juliana Cavalcante e para quem não me conhece, eu sou historiadora e esse é um canal de divulgação científica no campo dos cristianismos e judaísmos antigos. E hoje nós vamos estar falando sobre Paulo e Apolônio. É um tema que tem chegado muito aqui no canal e eu vou estar respondendo se esses indivíduos, se procede a teoria de que eles são a mesma pessoa ou que a vida de Paulo é inspirada, é baseada na vida de Apolônio. Ou seja, Paulo seria um plágio, é o que vocês têm trazido aí como indagação. E de imediato eu já respondo que não, são dois personagens completamente diferentes. Os paralelos, muitas vezes traçados por aí, advêm do fato de que tanto a vida de Apolônio quanto Atos dos Apóstolos são um gênero literário em comum. Agora, se você quer entender melhor essa história, continua aqui. Em vídeos anteriores, eu já falei que a gente tem evidências suficientes para estar falando que Paulo existiu. Inclusive, eu vou estar deixando o link aqui em cima em que vocês podem estar assistindo esse vídeo. E um dos principais elementos que estão garantindo a existência do Paulo histórico é o fato dele ter escrito cartas. Há, ao todo, 7 cartas que vêm da mão de Paulo. Entre elas estão 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Romanos, 1ª Tessalonicenses. Todas essas cartas têm a sua composição datadas ali por volta da década de 50. E a gente consegue estar percebendo que vem de uma mesma pessoa chamada Paulo, por conta do contexto histórico, mas também do contexto linguístico, que ajuda a identificar que é uma mesma pessoa produzindo esses 7 materiais. Então, só esses elementos já garantem a autenticidade, ou melhor, a existência de um Paulo, autor de cartas. E nessas cartas, Paulo fala alguns elementos da sua própria vida. E esse deveria ser, do ponto de vista histórico, o olhar que nós deveríamos ter, ou melhor, o ponto de partida, para entender quem foi Paulo. Mas, de fato, o próprio Paulo não dá muitas evidências, não dá muitos dados sobre a sua vida para a construção de uma biografia. Então, são alguns elementos que o autor Paulo narra em suas cartas, até porque esse não é o objetivo em si das cartas. Então, no geral, o que a gente percebe é que quando se fala em Paulo, há uma dependência muito grande do que o autor de Atos dos Apóstolos, que eu também já falei do fato de que Atos não é uma biografia de Paulo, eu também vou estar deixando o link aqui em cima, onde a gente acaba captando elementos e reproduzindo isso na oralidade, produzindo isso em filmes, sobre quem seria Paulo. Então ficamos muito mais dependentes para a construção de uma biografia de Paulo, de um autor que é datado do século II, ali por volta do ano 110, 120, mais ou menos, do que o próprio Paulo, um autor da década de 50, teria escrito. Isso também acontece com Apolônio de Tiana. Apolônio é um autor também do século I e que foi bastante trabalhado pela professora Semiramis Corsi. Ela, inclusive, produziu uma tese de doutorado que se tornou livro e que ela fala no seu material que Apolônio também produziu cartas. E essas cartas, de modo geral, são bastante aceitas como autênticas e, além de ter produzido cartas, Apolônio também teria recebido algumas cartas, sendo aí um elemento que também estaria legitimando ou garantindo a existência de um Apolônio histórico. O fato é que Apolônio também
teve uma espécie de uma biografia produzida também por Filóstrato, que traz outras referências de materiais anteriores também sendo escritos sobre esse mesmo personagem. E aí que está um detalhe interessante. Ora, é nesse momento que parece estar ocorrendo os paralelos que vocês têm apontado entre Paulo e Apolônio. Só que eu lembro aqui a vocês que em grego, Atos dos Apóstolos, em diferentes manuscritos, aparece a palavra praxis. Esse termo grego sempre é utilizado para textos que pretendem contar narrativas heróicas ou épicas de personagens históricos ou mitológicos. Então nós temos aí o termo praxis sendo acionado em Atos dos Apóstolos para narrar feitos de Paulo, Pedro, mas dando maior destaque aí para Paulo. Nós temos o mesmo termo sendo utilizado para narrar Atos de Hércules. Então, ele é um gênero literário que pretende não ser uma biografia histórica de um dado personagem, mas ele quer narrar feitos fantásticos, épicos de um personagem escolhido. Isso é interessante porque esse gênero também está presente no latim, resgates de Auguste, que também pode ser o resgate visto como uma tradução latina da expressão praxis e que poderia então ser traduzido como atos feitos do Divino Augusto. Então, de novo, esse também seria um texto que não está preocupado em tecer uma biografia histórica de Augusto, mas também está propondo, então, narrar feitos, fatos fantásticos de Augusto. Então, é nesse horizonte que nós devemos ler tanto a vida de Apolônio, escrita por Filóstrato, quanto quando nós nos voltamos para Atos dos Apóstolos, que também não se propõe a ser uma biografia histórica, mas narrar feitos fantásticos. Isso então significa dizer que Apolônio e Paulo não são a mesma pessoa e que a história de Paulo narrada em Atos não é um plágio de Apolônio. Muito pelo contrário, o que vemos é que ambos esses personagens estão sendo inseridos dentro de um gênero literário que pretende narrar feitos épicos, fantásticos, e que, como eu já falei aqui, Augusto, Hércules e tantos outros também foram inseridos nesse mesmo gênero. E esse gênero demanda, então, elementos, eventos, práticas que fazem com que, se você não ler dentro de um contexto histórico, não insere esses materiais numa metodologia comparada e que busca entender o que esse texto se propõe, a um olhar anacrônico de que Paulo é um plágio de Apolônio, por exemplo. Agora, ainda em cima da ideia de plágio, é interessante observar que há um outro autor, o Daniel Juste, que ele também fez uma tese que virou livro sobre Paulo em Atos dos Apóstolos, em que ele usa a expressão homens divinos. Muitos dos feitos de Paulo presentes em Atos têm paralelos, têm pontos em comum com outros personagens, com outras narrativas produzidas anteriormente, simultaneamente ou pouco depois de Atos dos Apóstolos. Então, de novo, isso não significa dizer ser um plágio, mas um gênero literário em que você precisa, para inserir esses indivíduos como homens divinos, que pode ser um Apolônio,
um Paulo, um Jesus, um Hércules, seja lá quem, para inserir nessa categoria, para inserir nesse gênero, deveria ter determinados tributos que, ao serem ouvidos ou lidos pela audiência, seriam facilmente reconhecíveis. Então, insisto com vocês, para sabermos quem é o Paulo histórico ou as poucas informações da vida desse Paulo, nós precisamos olhar não para Atos, mas para o próprio Paulo, em suas 7 cartas autênticas. E ao perceber essas 7 cartas, ao ler essas 7 cartas, o que se conclui é que Paulo e Apolônio não são a mesma pessoa, e nem muito menos Paulo é um plágio de Apolônio ou vice-versa. São personagens com trajetórias completamente diferentes. Enfim, galera, era isso. Quem não está inscrito de novo, se inscreva, deixe um like e, aproveitando, também queria agradecer aqui aos membros do canal, que são pessoas que ajudam ainda mais aqui no processo do crescimento do espaço para levar ainda mais conteúdos como esse para além dos muros das universidades. E até a próxima!